Degustando Conversas. Oferecimento Rede Compra Supermercados e Habib's. Olá, é sempre bom saber que você aí de casa está nos assistindo. Estamos preparando muitas novidades e algumas você confere hoje aqui no Degustando Conversa. Assista hoje! Fábio Maia apresenta receitas de rosbife na mostarda e se você gosta de uma receita simples e especial, sem dúvida, essa é uma boa pedida! No quadro De Olho no Produto, vamos aprender a criar uma horta usando jeans. E dá para fazer até em apartamentos. No Degustando Conhecimento, vamos trazer mais algumas dicas de canais culinários no YouTube. E nossa entrevista de hoje é com o diretor da cultura inglesa em Campina Grande e São Luís, Alcebiades Lira, que experimenta a receita de hoje de rosbife na mostarda e fala com Fábio Maia sobre suas experiências gastronômicas e a relação entre inglês e gastronomia. Nosso prato de hoje, como você já descobriu, é um rosbife na mostarda e sem dúvida fica bastante apetitoso. E para essa receita vamos precisar de ingredientes: 300 gramas de filé mignon limpo, 2 xícaras de mostarda, 50 ml de vinho branco, sal, pimenta do reino branca em pó e azeite a gosto. Utensílios: uma frigideira, uma panela pequena, papel alumínio, pinça de bambu e espátula de bambu com silicone. Hoje, Túlio Maia vai te mostrar como preparar uma horta para plantar alguns sabores e temperos para seus pratos. Assista! Inicialmente, nós temos aqui humus, que é uma mistura de terra com compostos orgânicos, é tanto que você ainda vai ver que aqui tem alguns pedaços de troncos, de folhagens, umas pedrinhas que utilizaremos para colocar no fundo dos vasos para facilitar a drenagem da água da irrigação, 3 vasos, uma pá que vai nos facilitar no manuseio do solo, estilete, um martelo, tesoura, brochas ou para pregos pequenos, no caso uma perna de calça jeans, uma madeira furada nas extremidades de aproximadamente 30 centímetros, um tossal de aproximadamente 50 centímetros, você encontra em lojas de aviamento, por sinal, 3 madeirinhas de aproximadamente 10 centímetros perfuradas nas extremidades, 3 tossais de aproximadamente 30 centímetros, sementes, de preferência sementes orgânicas. No caso, você nessas lojas de produtos agrícolas, você encontra umas que têm agrotóxicos, mas também já existe as sementes orgânicas que são sem aditivos, sem defensivos químicos. Inicialmente eu vou pegar a calça jeans, a perna de calça e vou pregá-la nesta madeira de aproximadamente 30 centímetros. Aqui para fortalecer ainda mais essa amarração. Aqui eu vou colocar mais alguns pregos. Aqui no caso eu estou aconselhando a você usar uns 12 pregos aproximadamente para que o tecido fique firme e não venha se a romper. Pego o barbante, uns 50 centímetros aproximadamente, dobro ao meio e façam um nó para que ela fique mais centralizada. Aqui estão os pregos, aqui na frente não vai aparecer nenhum prego, como você pode observar, porque fica um acabamento mais chapado, mais bonitinho. Agora eu vou introduzir o tossal no furo que foi feito na madeira, dos 2 lados. Aqui. Agora eu darei um nó aqui na ponta para que isso fique preso, não solte. Como você pode ver, ficou parecendo um panô, um estandarte, algo parecido. Porque isso você vai utilizar pendurado na parede. Você vai colocar os vasos aqui, né?
para que você possa cultivar as suas hortaliças, seus temperos, como for da sua preferência. Marco, tá vendo? Marco o outro lado também. E com a ajuda do estilete eu faço um furo. Não aconselho crianças a fazer isso sem supervisão de adulto, porque, como você pode observar, estamos utilizando vários materiais, várias ferramentas perfurocortantes. Então isso pode machucar as crianças. Como você pode observar, a madeirinha fica parecendo como se fosse um botão para poder a gente amarrar esse vaso. Agora vamos pegar os vasos e vamos colocar umas pedrinhas no fundo dele para que possamos fazer a drenagem da água da irrigação desses vasos. No caso aqui nós vamos utilizar esse solo, que é uma mistura de solo com humus, produzido organicamente, que você pode encontrar também em lojas de produtos agrícolas, de jardinagem, ou até mesmo você pode fazer em casa, que um outro dia, quem sabe, a gente pode vir até aprender a fazer uma compostagem caseira na sua varanda, no seu quintal. Você vai observar, nunca é muito difícil eu conseguir colocar pouquinhas sementes. Todo dia você deu uma regada, agora a gente deu uma encharcada porque foi a primeira vez que a gente está utilizando. Agora nós vamos montar literalmente a nossa estrutura. Por que é que eu preferi utilizar ela de uma forma que eu vá amarrando? Porque se eu quiser que a estrutura dure por um tempo maior, toda vez que eu for regar eu posso remover o jarro e regá-lo e colocar de volta já regado. Ou então eu posso regar ele literalmente aqui. Aqui está a nossa dica de hoje, uma horta orgânica que você pode utilizar no seu quintal, na sua varanda. E é bom sempre lembrar que deixe ela de um local que ela leve bastante luminosidade, para que inclusive a própria hortaliça faça a sua fotossíntese. Essa é a nossa dica. Obrigado, até a próxima. Depois do intervalo tem mais Degustando Conversa. Boas festas, Rede Compras. Um HB20 posso levar. Variedade, promoções e preço baixo. O Rede Compras é o meu supermercado. Um HB20, 90 prêmios, tudo isso eu vou ganhar. A cada R$30 em compras, peça seu cupom e participe. Boas festas, Rede Compras. Um HB20 posso levar. Boas festas, Rede Compras. Um HB20 posso levar. Café Santa Clara a vácuo 250 gramas, levando 3 a unidade sai por R$ 2,99. Guaraná Quat 2 litros, R$ 2,99. Flocão Novo Milho levando kit com 3 a unidade sai por 89 centavos. Grátis um flocão de arroz. Galinha congelada Somave quilo, R$ 4,49. A cada R$30 em compras, peça seu cupom e participe. Boas festas, Rede Compras. Um HB20 posso levar. Rosbife na mostarda tem um sabor especial e agradável. Tenho certeza que o seu paladar e o dos seus convidados vão adorar. Vamos cozinhar? Para preparar o nosso rosbife de hoje, eu peguei uma peça, um filé, tá todo limpo. O filé que tá bem no ponto, mas você também pode escolher outra carne, mas eu sempre indico o filé. Pela maciez da carne, porque também fica fácil também manipular. Aqui nós temos a mostarda, que a gente vai embebecer o nosso filé. Como é um prato em homenagem ao convidado de hoje, o Alcebiades, que tem uma larga experiência no ensino de língua inglesa aqui na nossa cidade, também em todo o Nordeste, lá particularmente em São Luís do Maranhão. Então a gente pegou algo que é muito típico da cozinha inglesa. Apesar de vocês vão descobrir isso na nossa entrevista, que a cozinha inglesa não tem essa história toda, enfim, não tem essa fama toda a nível de culinária. Mas é algo bem típico que deixa sempre o prato ele ficar reservado de um dia para outro. É sempre muito típico, marinado, enfim. E a gente pegou isso e vamos fazer para vocês hoje. Eu vou pegar aqui. Esse a gente deixa para ficar de um dia para outro. Descansando por aproximadamente 12 horas. Nós já preparamos para vocês um filé aqui
que envolvia não só mostarda, mas envolvia shoyu. Aqui é só mostarda, pimenta e sal a gosto. Vou pegar aqui o sal e a pimenta do reino. Eu sempre falo isso para você de casa. Sal e pimenta são duas coisas que sempre tem que se perguntar ao convidado qual é o ponto dele. Você às vezes chega num restaurante e diz que a comida está sem sal, mas é a comida que tem que sair assim mesmo. Porque você já pensou, você chegar no restaurante e a comida está salgada, como é que tira o sal depois do prato estar pronto? Praticamente o prato sem estar com tanto sal, você coloca o sal a gosto, você coloca pimenta, você pode colocar azeite, enfim. Aí fica no paladar do convidado. Por isso que a gente sempre dá uma dica. Ela tem um cheiro bem específico. Vamos colocar aqui o sal a gosto. O sal, para você que sabe, eu sempre gosto muito mais desse sal granulado, sal que você quebra, sal gourmet. E aqui vou embebecer o nosso filé aqui com mostarda. Já coloquei o sal e a pimenta do reino branca, mas também você pode colocar a pimenta do reino preta sem dificuldade alguma. Pode colocar isso aqui. Embebecer, a gente vai deixar por aproximadamente 12 horas, um dia para outro, para que ele absorva bem e a gente sele o nosso rosbife e depois a gente faça um molho também que envolve mostarda, um fiozinho de azeite e também um vinho branco, apesar da gente harmonizar o prato de hoje com vinho tinto, um vinho tempranillo, um vinho da região da Espanha e que também harmoniza bem com o nosso filé de hoje, o nosso rosbife. Lembrando que a gente não trouxe um vinho inglês porque também não tem essa tradição toda. Na verdade, a culinária inglesa e também os vinhos, eles não têm essa tradição como, por exemplo, os vinhos franceses e a gastronomia francesa. Mas cada país tem sua característica, tem sua particularidade. Vocês percebam que depois que a gente deixou de um dia para outro, ele absorveu a mostarda e está até mais escuro, enfim. Aqui já está no ponto para a gente fazer, para selar ele. Depois que a gente selar, a gente vai enrolar no papel alumínio, reservar um pouco. Depois a gente faz o corte para que ele fique na cor ideal. É bom lembrar que a gente quando a gente sela o nosso rosbife, a parte interna fica um pouco rosa, é normal, isso faz parte do prato. Vamos preparar o nosso molho que vai acompanhar o molho que envolve vinho branco, apesar do prato ser harmonizado com vinho tinto e também a própria mostarda, que a gente vai fazer um molho todo especial para colocar por cima do nosso filé, que já absorveu bem a mostarda e também a pimenta e o sal a gosto, mas a gente que recebeu o nosso convidado hoje, Alcebiades Lira. Então tá aqui, vou pegar aqui a frigideira para a gente selar completamente. Vou deixar aqui aquecer. Uma tirazinha de... Agora é bom dizer que esse prato é importante que o rosbife ele fique completamente reduzido. A gente fique praticamente, ele absorva bem a nossa mostarda, como também a gente não tem um azeite sobrando. A gente fique ele bem selado para que a gente possa ter o prato bem típico e da forma que ele deva ser servido. Estou aqui sentindo a temperatura já está começando. Vou pegar aqui a nossa pinça para que a gente possa misturar bem o nosso rosbife. E uma característica interessante é que pessoas às vezes sempre perguntam, né? Porque é sempre bom colocar alho ou cebola nos pratos, aí é muita opção. Aqui nós não recomendamos, até porque a mostarda, assim como o shoyu, ela já tem um sabor característico. Ela tem algo muito forte, que é muito marcante, que vai ficar muito presente quando a gente for degustar o nosso prato de hoje. Então não precisaria, que já está na temperatura, já vou aqui colocar o nosso filé. E a gente vai selando bem, viu? Nós vamos selar aqui bem o nosso filé, virando para que ele fique bem na temperatura. Depois que a gente selar, a gente prepara o nosso molho, que envolve um pouco de azeite. Veja que ele já está ficando selado. A cor dele já está ficando uma cor bem característica. E veja a importância. A gente está aqui praticamente reduzindo tudo que tenha de mostarda, reduzindo o que a gente tenha também do azeite, do filete de azeite que nós colocamos. Estou aqui virando.
Veja que aqui a gente tem que reduzir bastante esse nosso prato. Veja aqui que o filé já está selado, eu vou tirá-lo aqui. Vou colocar aqui na nossa... Já fez isso, vamos colocar agora no papel alumínio só para reservar. E ele absorver melhor ainda, não só a temperatura, manter, mas também poder continuar com os sabores que a gente tinha. Vou deixá-la aqui. E agora a gente vai preparar o nosso molho de mostarda, que vai acompanhar justamente o filé, o rosbife ao molho de mostarda. Vou deixar aqui a temperatura. Vocês perceberam que eu não diminuí a temperatura quando a gente estava selando o rosbife, até porque a temperatura alta faz com que a gente sele ele mais rápido e ele fique externamente na temperatura correta, e dentro ele fique, quando a gente fizer o corte, vocês vão ver, para a gente for servir ao nosso convidado de hoje, vocês vão ver que ele vai ficar dentro, bem na cor correta, vai ficar por fora um sabor maravilhoso e dentro com aquela cor rosada. Não é cru, é uma cor rosada, mas que a gente complementa bem dentro do nosso molho. Colocamos aqui na temperatura, vou pegar aqui a nossa espátula laranja para a gente poder, vou colocar aqui o vinho branco. Vou aqui colocar o nosso molho. Vejam aqui. Estou misturando bem para que absorva. Se você quiser colocar um pouquinho de azeite, coloque, senão não precisa, tá? Vou colocar aqui só para não perder a viagem aqui no azeite, mas não precisa. Veja que aqui é importante você de casa entender, quando a gente geralmente coloca uma bebida, a gente sempre reduz, para que o álcool, inclusive, ele seja evaporado e a gente fique só com o que é o verdadeiro sabor, né? O vinho, logicamente, ele tem um teor de álcool e a gente tem, obviamente, a uva, depois de fermentada, produz o álcool também. E a gente deixa aqui reduzir. Justamente para isso eu vou aqui diminuir o fogo, vou tapar um pouco e tá aí preparado o nosso prato de hoje, o rosbife mostarda, ao molho de mostarda, onde a gente vai receber o convidado de hoje, Alcebiades Lira, que vai falar um pouco sobre não só a língua inglesa, mas também um pouco sobre a culinária que a gente tem especificamente dentro do Reino Unido. Assista todos os domingos o programa Vroom Campina. Aqui você vai encontrar as melhores ofertas em automóveis, acessórios, peças e serviços automotivos em geral. O Vroom Campina traz dicas importantes do mundo automobilístico, entrevistas, reportagens especiais e as grandes promoções de seminovos. Vroom Campina, todos os domingos aqui na TV Borborema. Oferecimento Auto Shopping Campina, na Avenida Brasília. Boas festas, Rede Compras. Um HB20 posso levar. Café Santa Clara a vácuo 250 gramas, levando 3, a unidade sai por R$ 2,99. Guaraná Quat 2 litros, R$ 2,99. Flocão Novo Milho, levando kit com 3, a unidade sai por 89 centavos. Grátis um flocão de arroz. Galinha congelada Somave quilo, R$ 4,49. A cada R$30 em compras, peça seu cupom e participe. Boas festas, Rede Compras. Um HB20 posso levar. Recentemente mostramos alguns links de canais culinários no YouTube e hoje tem mais alguns deles. Miolos Fritos, o canal da Culinária Nerd. Se você curte Star Wars, rock and roll, zumbis ou apenas quer aprender umas receitas bacanas para não fazer feio na cozinha, o Miolos Fritos nasceu para você. Ana Maria Brog. É menos complicado do que parece. É o mote desse canal com uma pegada mais vida real, que ensina a fazer em casa guloseimas apetitosas, como a cebola do Outback,
batatinhas Pringles, milkshake de ovo maltine do Bob's, Nutella, Yakult, Doritos, entre outras especialidades. Gastronomismo. Cada prato preparado é sempre inspirado por filmes, músicas, lugares ou memórias. Imagine, por exemplo, um jantar inteiramente baseado no cineasta Woody Allen, onde cada prato tem a relação com o filme do diretor. Todos dizem eu te amo, a era do rádio e o dorminhoco. Presunto vegetariano, o canal dos veganos e vegetarianos no YouTube. Canjas e esfirras veganas, farofas de banana, rolinhos primavera, estrogonofe de berinjela e bolo de chocolate com abobrinha são algumas das receitas que se encontram por lá. Há espaços reservados também para receitas sem glúten e ovo-lacto-vegetarianas. Receitas de minuto. Como o próprio nome já diz, o foco aqui são pratos rápidos, práticos e descomplicados, para se virar quando a fome bater, haja o que houver na sua cozinha. E claro que o Degustando Conversas também tem seu canal no YouTube. Acesse youtube.com/Degustando Conversas. E o convidado de hoje do Degustando Conversas é o diretor, professor, né, de uma escola de língua inglesa aqui em Campina Grande e também em São Luís do Maranhão. Enfim, Alcebiades, seja bem-vindo. Obrigado. Nós fazemos uma pergunta de praxe a todos que vêm aqui, né? Como é você na cozinha? Campina Grande lhe conhece através da escola, mas enfim, como é você na cozinha? Você falava um pouco de um livro que infelizmente não tem no Brasil, mas enfim. Eu não sou o mestre cuca, né, na cozinha, mas faço algumas coisas. Mas o livro que nós estávamos conversando é o da Dilly Smith, que é um livro muito interessante para uma pessoa ou duas, e o título é One is Fun, que uma pessoa, para cozinhar para uma pessoa pode ser divertido, né? Porque geralmente cozinhar para muito mais pessoas. Então tá aí a dica para você de casa, infelizmente, ou felizmente, né, o livro não tem uma tradução ainda para a língua portuguesa, mas se quiser procure Alcebiades, que é uma referência aqui no ensino de língua inglesa aqui na cidade. A gente falava um pouco, inicialmente, certo. Você tem uma escola não só aqui em Campina Grande, como em São Luís. E você falava que tem um prato em São Luís que lhe chama a atenção, a gastronomia, e que é uma referência interessante para você. Poderia falar um pouco? Pois, a gastronomia maranhense é muito boa, focada em peixes, em crustáceos. E o arroz de cuchá é um dos tradicionais na culinária maranhense, né? Ele é feito com uma erva chamada a vinagreira, com camarão seco e o arroz branco, e é uma delícia, muito bom. Merece ser provada. Você que não conhece, quando for para São Luís, né, procure esse prato, que é uma grande referência. Excelente prato. Me diga uma coisa, você é uma pessoa muito viajada, qual seria, assim, na sua visão, algo que lhe chamou a atenção dentro da gastronomia? Tem um programa, inclusive, que existe, Jamie Oliver. Oliver, né? E que você conheceu, como é que funciona, um pouco essa experiência. Bem, o Jamie Oliver, ele tem lojas, ele escreve livros para o mundo todo, e a loja dele, ele tem uma loja muito interessante em que ele vende a aula, você vai lá, compra e aprende a cozinhar na própria loja, e leva também materiais como copos, toda que é necessário para uma cozinha, utensílios, né? Utensílios domésticos todos. É muito interessante e muito grande. Eu acho que tem uns 3 andares na loja, entendeu? Você tem cozinha Você mesmo pega os ingredientes, cozinha? E faz a comida, exatamente. No local da loja, né? E pode convidar um grupo de amigos para trabalhar, para fazer, ter uma reunião, cozinhar para eles e lá na loja. E supervisionado e tal. Isso, exatamente. Interessantíssimo. Fica onde? Esse que nós visitamos foi em Notting Hill. Notting Hill Gate, que é um centro muito cool na Inglaterra, né? Tem um filme, tem Notting Hill, tem. Muito bonito o filme. Interessante. Enfim, a gente fala, e aí não pode deixar de ser até um pouco piadista, porque a gastronomia inglesa, você falava com isso aqui com a gente, a gastronomia inglesa, a Inglaterra é referência em muitas coisas, mas em algumas outras ela tem dificuldade. Você falava um pouco da questão do chá, que tinha tido uma
uma ligação do que você conhece? O mais interessante é que a Inglaterra não tem chá, não tem café. O chá veio tudo da Índia, né, a China, através da China, aquela coisa toda. Mas houve uma ligação de Charles II, que foi casado com Catarina de Aragão, que é português da coroa portuguesa, e que popularizou o chá na corte inglesa, em 1616, por aí. E daí, no século XIX, foi que a coisa pegou mais, entendeu? Ficou mais... Então, hoje é muito popular, não tem aquela história de parar às 5 da tarde para tomar um chá, não, entendeu? Mas tem uma coisa muito engraçada, que tem a duquesa faminta, a duquesa de Bradford, Anne Russell, que ela, dentre o almoço e o jantar, ela sentia fome. Então, ela popularizou tomar o chá com biscoito. Uma desculpa, né? Então, ela ficou conhecida como a duquesa faminta. É só coisas de... A gente fala isso e tem um fato curioso também, a gente conversava sobre isso, que é a questão do vinho do Porto, né? Nas guerras napoleônicas, a gente sabe que a Inglaterra consumia muito vinho da França e, logicamente, com as guerras napoleônicas, isso não pôde ser feito e começou a ter um novo mercado para os ingleses, que era justamente Portugal. E foi aí justamente onde o vinho do Porto, ele se caracterizou com essa marca, porque tinha que colocar cachaça da uva, obviamente, para aguentar a travessia. E que eles chamam de bagaço, né? É uma delícia. Né? É muito bom, muito bom. Uma cachaça excepcional. Os italianos eles fazem muito a questão da grappa, né? Porque ele tem essa visão. Enfim, o vinho ele tem tido um atrativo muito grande, né? Dentro da gastronomia. Você gosta de vinhos? Como é? Gosto muito de vinho. Exatamente. O vinho tinto seco, eu acho ideal. Não sou muito fã do suave, mas a preferência nacional é pelo vinho suave, né? Mas eu gosto muito do vinho tinto. Mas tem crescido assim assustadoramente, não só até a questão de homens na cozinha, né? Com a referência de procurar equipar a sua cozinha, enfim, como também o consumo de vinho. O consumo de vinho ele aumentou muito no Brasil. Muito. Tem muito bons vinhos. Vindo da área da gaúcha, né, ali perto da Argentina e tal. Bento Gonçalves e tal, aquela região. Uma pergunta, que na verdade é uma curiosidade. Vocês investem muito não só na questão da língua, né, do ensino da língua, mas também na cultura, em trazer artistas e tal. O que é que se pode esperar ou quais são as perspectivas para o próximo ano que vocês trariam aqui na cena cultural aqui de Campina Grande? Tem algum planejamento ou enfim, não teria nada ainda definido? Não, no momento não, porque nós fizemos em São Luís Genecine, aqui Lucy Alves foi o encerramento, e quando chega no final do ano tem muita coisa, muitas confraternizações, então, aí dá uma debreada para começar depois do carnaval, né? É bom. Tudo começa depois do carnaval. Tudo começa depois do carnaval. Esse ano foi difícil, né? Por conta de eleição, muita coisa, terminou a Copa do Mundo. Não foi tão difícil, não. Teve a Copa do Mundo, né? Que foi a Copa do Mundo, né? E depois as eleições agora, mas eu acho que não atrapalhou muito, não. Nós fizemos algumas coisas. E aí não pode deixar de falar, né? Um professor de língua inglesa, uma referência. O que é que, de gastronomia, uma palavra, ou o que é que termina sendo conhecido muito dentro da língua inglesa com relação à gastronomia? Olha, a gastronomia é sempre um foco na França. A gastronomia inglesa ela não tem uma fama muito boa, porque tem umas comidas muito... Fish and chips, né? Beans on toast, que são o que nada mais do que feijão adocicado numa torrada. Indica qual é o paladar disso no café da manhã, certo? Tem o fish and chips, que é o mais conhecido no mundo todo, e ele como é uma culinária feita muito com óleo, com fritura, né? Então, ele não vai na contramão hoje, né? Vai na contramão da saúde, né? Então, ela não é muito famosa, mas no moderno agora, o fast food é o que popularizou o hambúrguer, o fries. Que também, diga-se de passagem, não é muito saudável. Enfim, o foco não é esse. A gente aqui vai degustar aqui o nosso prato de hoje, um rosbife mostarda, que é um prato que tem uma referência na gastronomia, com toda certeza. E aí, para você de casa, vamos aqui continuar o nosso bate-papo. O Degustando Conversas de hoje foi muito saboroso. Para saber mais, acesse facebook.com/degustandoconversas. Você também pode mandar sugestões para o e-mail programadegustandoconversas@gmail.com ou acessar nosso canal no youtube.com/degustandoconversas ou ainda o Instagram @degustandoconversas. Por hoje é só, mas espero você na próxima semana.